Em 4 de setembro de 2021, um grupo de caminhantes percorrendo uma trilha conhecida na Colômbia Britânica se deparou com uma cena horrível e angustiante. Deitada em sangue, uma enorme ursa parda foi brutalmente atacada até morrer. Feridas profundas de facadas cortavam seu pescoço e abdômen, deixando seu corpo como um terrível testemunho da violência sofrida. Os caminhantes, muito abalados, avisaram os guardas do parque que logo providenciaram a remoção da carcaça da trilha por helicóptero. Temendo que o cheiro de sangue atraísse predadores e colocasse pessoas em risco, as autoridades ficaram inicialmente perplexas sobre a causa do ataque brutal. Os ferimentos eram precisos demais para serem aleatórios. Alguém ou algo esfaqueou o urso de propósito. Foi feita uma necrópsia nos restos mortais. E foi então que os resultados apontaram para um assassino assustador e inesperado. Prosperando nos ambientes mais brutais, onde ninguém ousa permanecer, muito menos sobreviver, essa criatura ferozmente construída ataca com precisão brutal, deixando nada além de caos por onde passa. Armado com chifres afiados até um ponto letal e pés que conseguem se agarrar a qualquer terreno com facilidade. Essa fera imparável enfrenta de igual para igual os predadores mais temidos do reino animal, pronta para destruir qualquer coisa que ouse desafiá-la. Conheça o assassino inesperado de ursos pardos e onças pardas, o bode montanhês. O experiente trilheiro de 63 anos, Bob Boardman, sua esposa e alguns amigos haviam parado para almoçar em um mirante panorâmico no Parque Nacional Olímpico em outubro de 2010. Após longa caminhada, eles relaxavam e se preparavam para o restante da jornada, quando, de repente, um bode montanhês de 1,20 metros e 135 quilos apareceu correndo. Sim, você ouviu direito. Um bode avançou. Boardman, o mais experiente, tentou espantar o animal agressivo enquanto os amigos recuaram pela trilha. Ele deveria se juntar ao grupo após lidar com o animal, mas só ouviram seus gritos horríveis. Eles voltaram correndo e viram o carneiro gigante sobre o corpo ferido e sangrando de Boardman. Mesmo assim, tentaram gritar com o animal, mas ele ficou impassível. A cena logo atraiu uma multidão, incluindo um guarda florestal de folga, que fez o bode montanhês recuar com um cobertor de emergência e pedras. Relatórios mostraram que as autoridades já conheciam o carneiro agressivo por incidentes anteriores com caminhantes e bloqueio de trilhas. Os guardas florestais acharam o carneiro com sangue nos chifres e precisaram sacrificá-lo. Boardman também não sobreviveu. Apesar de raro e bizarro, o mais estranho foi o motivo por trás do incidente. Mas isso será explicado mais adiante no vídeo. Primeiro, vamos apresentá-los corretamente. Oreanos americanos, mais conhecido como cabra das montanhas rochosas, cabra das neves ou simplesmente cabra branca, é um bovino de passos firmes que vive nas perigosas regiões subalpinas e alpinas do oeste da América do Norte. É a única espécie do seu gênero. Seu nome vem das palavras gregas ouros, que significa montanha, e amnos, que se refere a cordeiro. Por mais curioso que pareça, apesar do nome, ele na verdade não é uma cabra. Em vez disso, ele faz parte da família dos caprinos, que inclui antílopes cabra como o carneiro selvagem, o camurça europeu, o boi almiscarado e as verdadeiras cabras em gêneros separados. Um macho dessa espécie, chamado de bode, mede cerca de 1 metro de altura no ombro e normalmente pesa entre 45 e 135 quilos, o que pode ser até 30% mais do que a fêmea, conhecida como cabra. Apesar de sua constituição robusta, esses bodes monteses têm corpos musculosos incrivelmente poderosos, especialmente as pernas, que lhes permitem saltar mais de 3,5 metros de uma só vez. Eles geram força suficiente em colisão frontal para derrubar quase qualquer predador. Nessas confrontações, destaca-se o uso letal de 2 chifres longos, pretos e afiados como facas, que se projetam de suas cabeças. Essas armas afiadas e imponentes de defesa e intimidação chegam a 28 centímetros e têm um detalhe ameaçador por trás. Diferente dos carneiros selvagens, as cabras montesas têm chifres elegantes e de espessura uniforme. Isso mostra que, ao abaixar a cabeça para o confronto, não buscam só atingir o oponente, mas sim um golpe preciso no pescoço ou abdômen. Os oponentes deles também não são animais comuns.
Uma onça parda faminta mira uma presa difícil, faz um movimento rápido, salta sobre a cabra e a empurra para a beira do penhasco. Em vez de recuar, a cabra mantém-se firme e abaixa a cabeça para golpear os pontos vulneráveis da onça parda. Mas a onça parda está faminta demais para se importar. Ela insiste em atacar a cabra com as patas, mas sempre recebe um contra-ataque forte dos chifres. Com uma estratégia inteligente, a cabra supera a defesa da onça parda. É nesse momento que o grande felino fica encurralado no penhasco. A onça parda recebe mais golpes e percebe que talvez essa não tenha sido a melhor decisão. O confronto mortal termina empatado. Para a maioria dos grandes predadores, a história é quase igual. Aqueles chifres enormes e mortais os mantêm afastados, se não os eliminam completamente. Ursos cinzentos, onças pardas, carcajus, águias ou até mesmo outros bodes monteses. Eles podem enfrentar qualquer um a qualquer momento, mas na verdade não usam tanto assim aqueles chifres. A maioria dos predadores de cordeiros nem consegue lidar com o tipo de habitat em que os bodes vivem. Eles sobrevivem em altitudes que são simplesmente inacessíveis para qualquer outro animal. Os bodes montanheses são os maiores mamíferos em altitudes acima de 4.000 metros mais alto que a maioria dos aviões pequenos. Porém, não é só a altitude que importa. Vivendo na América do Norte, seu habitat é muito íngreme. Nas montanhas rochosas, o inverno é extremamente frio e o verão traz pouco alívio. Os pés do bode montanhês são adaptados para escalar em costas íngremes, suportando ângulos acima de 60 graus e, por vezes, até 45 graus. As partes externas desses cascos são duras como pedra, mas a almofada interna flexível permite abri-los mais para melhor equilíbrio. Funcionam como solas de borracha em botas de alpinismo para aumentar a tração. As pontas dos pés trazem esporões afiados usados na descida para melhorar equilíbrio e controle. Além disso, sua baixa estatura mantém o centro de gravidade baixo, ajudando-os a ficar estáveis em terrenos rochosos e com equilíbrio perfeito. Se eles pulam em uma saliência e começam a escorregar, imediatamente saltam de novo e continuam pulando até encontrarem firmeza novamente. Com uma pisada tão precisa, mesmo que um predador tente persegui-los, é quase impossível acompanhar essas criaturas ágeis. Para o predador, o terreno íngreme é um desafio, mas para as cabras montesas é só mais um dia no parque. Essas perseguições podem durar minutos, com o predador exausto ou até caindo ladeira abaixo, enquanto as cabras seguem se esquivando entre as pedras. Por outro lado, seus longos casacos lanosos de cor branco acinzentada, cobertos por uma camada externa de pelos ocos, ajudam elas a sobreviver nas condições de frio extremo. Com temperaturas chegando a até menos 51 graus, Fahrenheit e ventos alcançando até 159 km por hora. Esses casacos felpudos também protegem contra predadores aéreos como águias, já que sua cor se mistura com as calotas de gelo cobertas de neve. Mesmo assim, ocasionalmente as águias capturam filhotes de cabra das montanhas, mas com essas características equilibradas, o risco de predação é quase nulo. No entanto, com essas vantagens vêm muitos outros riscos. Em grandes alturas, cabras das montanhas frequentemente caem acidentalmente, são vítimas de avalanches, deslizamentos de rochas ou atingidas por raios. Esses acidentes matam mais cabras das montanhas por ano do que todos os predadores juntos. Outro desafio nessas montanhas nevadas é achar comida nos invernos rigorosos. As cabras das montanhas podem enfrentar a fome quando não há vegetação disponível. Elas são herbívoras e normalmente pastam capim, ervas, samambaias, musgos, líquens e galhos de arbustos rasteiros em seu lar de alta altitude. No inverno, quase não há capim sem neve, deixando-as em situação difícil e, às vezes, levando à morte. Esse problema de fome também afeta cabras mais velhas, quando seus dentes já estão desgastados por anos de mastigação. Na década de 1920, especialistas notaram algo estranho sobre cabras montesas ao serem introduzidas nas montanhas olímpicas de Washington. Longe de seu habitat usual, essas cabras se tornaram um verdadeiro incômodo, especialmente perto de pessoas. Elas frequentemente se aproximavam de caminhantes, bloqueavam seus caminhos ou até agiam de forma agressiva. Nenhum encontro terminou fatalmente. Na época, acreditava-se que as cabras reagiam ao suor e urina humanos.
Em seu habitat, bodes montanheses lambem rochas salgadas e superfícies minerais para obter nutrientes essenciais. No entanto, quando vão para áreas longe dessas fontes naturais, eles são atraídos pelo sal do suor e da urina humana. Trilheiros relataram que bodes os seguiam por semanas, lambendo locais onde urinaram. O bode que matou Bob Boardman em 2010 provavelmente tinha o mesmo objetivo. É como se o grandalhão dissesse: "Me deixa te lamber ou vou surtar." Brincadeiras à parte, mortes por bodes montanheses são raríssimas. A de Bob foi o primeiro caso registrado de fatalidade humana causada por um bode montanhês. Mesmo assim, eles podem causar sérios danos na Península Olímpica. O problema ficou tão grave que as autoridades capturaram e transferiram os bodes para as montanhas Cascade. Para proteger no verão, cabras montanhesas fêmeas formam grupos de creche com até 100 indivíduos. Elas mostram dominância de várias formas, desde olhares frios e ferozes até batalhas diretas com concorrentes. Na temporada de acasalamento, no fim de outubro, a agressividade aumenta e os machos devem ter cuidado ao se aproximar. Eles mantêm contato visual prolongado com as fêmeas e observam rivais até receberem sinal verde para o acasalamento. Ainda assim, eles se aproximam devagar e submissos para evitar os chifres afiados dela. No sistema poligínico, machos acasalam com várias fêmeas por temporada e às vezes as fêmeas também fazem isso ao final do período. A gestação dura 180 dias e geralmente termina com o nascimento de um filhote poucas horas após o parto. O filhote recém-nascido segue a mãe por encostas íngremes e perigosas, ficando com ela por 1 ano até o próximo nascimento. Esses animais, com vida de 12 a 20 anos, seguem se reproduzindo a cada ano após atingirem maturidade sexual aos 30 meses. Com população entre 48.000 e 62.000 indivíduos e tendência estável, tem status de menor preocupação na lista vermelha da IUCN. Dado com que frequência eles dão à luz, caminhantes deveriam ter cuidado ao fazer xixi ao ar livre por muito tempo. O que vocês acham? A melhor maneira de responder ao chamado da natureza é quando uma cabra da montanha estiver por perto. Deixem suas opiniões nos comentários e, como sempre, a gente se vê depois.